Então, dando continuidade à nossa série de entrevistas com os secretários novos e antigos do governo do Distrito Federal, a gente recebe hoje aqui nos nossos estúdios Júlio César Ribeiro, ele que é deputado federal e também secretário de Esporte e Lazer do DF. Secretário, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane Bittencourt, bom dia, meu amigo Diego Amorim, é um prazer poder estar aqui com vocês nessa manhã, aqui no Nova Manhã Brasília. A gente que agradece a presença. Agora são 8 horas e 42 minutos. Primeiro, secretário, os trabalhos prosseguem normalmente nas secretarias do DF a despeito de toda a situação que a gente vem acompanhando, correto? Com certeza, né? A gente tem várias entregas, né, que já estavam programadas para o mês de janeiro e nós, assim, estamos trabalhando com todo afinco, toda dedicação. Hoje mesmo, saindo daqui dessa entrevista, eu estarei juntamente com a governadora Cirene Leão, me dirigindo lá para Planaltina, aonde será feito três lançamentos, né, vamos dizer, na verdade um lançamento de uma obra e a entrega da piscina do Centro Olímpico de Planaltina e também de um campo sintético que foi totalmente reformado pela Secretaria. Os trabalhos continuam. Ontem eu estive no Palácio do Buriti, juntamente com o secretário de governo, assessoria do governo, já planejando também as outras ações que vão ocorrer essa semana e nas próximas também. Então, assim, a gente sabe que é um momento muito delicado que Brasília está vivendo, né? Não tem como a gente acordar e não perceber esse clima pesado que Brasília está vivendo esses dias, mas precisamos tocar em frente, até porque a população que nos elegeu o governador Ibanez, essa chapa, espera muito que a gente faça por Brasília. Secretário, bem-vindo à Nova Brasil FM. No final do ano passado, eu fui a um hotel aqui em Brasília e vi uma movimentação enorme. Aí perguntei ao moço lá da recepção o que era. Eles são jogos universitários. Quando tem, isso aqui enche, é 100% de ocupação, né? Como fazer para que Brasília vá se consolidando cada vez mais como um lugar de encontros nacionais, de peso, de relevância para o esporte do país? Olha, ressaltar que os Jogos Universitários eles ocorreram durante 2 anos aqui em Brasília, em 2021 e 2022. Fico feliz porque foi uma construção que eu realizei enquanto deputado federal, né? A gente conhecia o presidente da CBDU, Luciano Cabral, e lá na Comissão de Esporte, né, na Câmara, a gente vinha dialogando e eu mostrando que Brasília é muito fácil a logística, né? Você se hospeda em um determinado hotel e até chegar ao local do evento esportivo não demora mais do que 5, 10 minutos. Né? Porque então, é o quê? Geralmente é no ginásio Nilson Nelson, ou no próprio Nelson, Mané? No Mané, aí tem ali o Cruzeiro, ou ali, né, como algumas atividades ali no Bombeiro, mas tudo aqui dentro do plano piloto. Eles que estão acostumados a fazer muitos eventos, tem locais que eles demoram quase 1 hora e meia para chegar no equipamento esportivo. Então, acho que para a gente poder consolidar, a gente poder demonstrar, né, para o resto do país, para as confederações, que realmente Brasília tem condições de recebê-los com muita tranquilidade. A rede hoteleira aqui é muito fácil de acesso. Enfim. Mas enche rápido, hein, secretário? Enche. Brasília um dilema antigo, né? É um dilema antigo, porque durante boa parte do ano fica com a ocupação ociosa, mas quando tem grandes eventos, lota rápido. Os Jogos Universitários foram quase 5 mil pessoas. Eu tive semana passada, Diego, ali conversando com um outro presidente, agora desta feita da CBDE, que são os jogos escolares, né, que eles realizam. Tem o JUBES, que é esse, Jogos Universitários, tem os Jogos Escolares, os JEBs. Tá. E há uma grande negociação para que, se não for esse ano, seja o ano que vem aqui também em Brasília. Os JEBs, os últimos 2 anos foram realizados no Rio de Janeiro, enquanto aqui teve 5 mil atletas, lá foram quase que 12 mil atletas, né? Entre 13 a 15 anos. Mas o bom é que eu já consegui uma seletiva de atletismo que vai acontecer agora em março, aqui em Brasília, pela CBDE, onde vai reunir 1.000 atletas de todo o país. Eu acho que é isso que foi uma das coisas que o governador Ibanez Rocha me chamou para que eu pudesse estar à frente da Secretaria de Esporte, pelo relacionamento que a gente adquiriu ao longo desses 12 anos à frente
vamos dizer assim, do esporte em Brasília. Ontem recebi também o presidente da CBPC, que é o Comitê Paralímpico de Clubes, também já disse que vai trazer eventos para cá, já tive com o Misael. Então, assim, há uma perspectiva de grandes eventos que a gente possa trazer para Brasília. Legal. Agora são 8h47. A gente está conversando com o Júlio César Ribeiro, secretário de Esporte e Lazer daqui do Distrito Federal. Secretário, na mesma esteira dessa pergunta que o Diego fez há pouco, o que a gente pode fazer, ou o que Brasília ainda não fez ou está tentando fazer para receber as grandes partidas da NBB? Isso já tem acontecido bastante, sempre são lotadas ali no Nilson Nelson, mas, por exemplo, mais NBB jogos... é o basquete, né? O basquete, exato. Mais jogos do futebol, campeonatos brasileiros, partidas de vôlei, sempre que o Brasil vem jogar aqui, são lotadas as partidas, é difícil conseguir um ingresso. Como que a gente se coloca e se posiciona nesses eventos nacionais e internacionais de esporte? A gente precisa sempre ter um representante da pasta, né? Não só da Secretaria de Esporte, mas acho que isso é um trabalho que tem que ser feito em conjunto com a Secretaria de Turismo, né, e algumas outras secretarias, para que a gente realmente possa vender Brasília a estados e as confederações, e também até mesmo internacionalmente falando. Eu me lembro que eu já fui secretário de esporte em 2012 a 2014, e na época eu viajava muito, né? Eu tive algumas viagens que eu fiz para Bruxelas, que a gente conseguiu trazer a Universidades para Brasília. Pena que o Hollenberg não teve a capacidade de executar quando foi governador, mas trouxemos aqui um evento mundial que era para 12 mil atletas do mundo inteiro, né? Assim como a gente trouxe a Ginásíade em 2013. A gente teve na Inglaterra para trazer uma prova aqui de moto velocidade. Enfim, você precisa sair, você precisa dialogar com as pessoas e mostrar que Brasília tem capacidade. E, por outro lado, a gente dar o conforto. Porque muitas vezes eles pedem algumas colaborações, né, como estrutura. E nesse quesito a gente tem aí o BRB que vem ajudando muito o Brasil. Acho que quando a gente fala, por exemplo, do basquete, hoje a gente tem muitos jogos porque o BRB patrocina o Flamengo, patrocina o Brasília, o Cerrado. Então você começa a atrair também alguns jogos para cá. Então a gente tem, quando a gente fala de BRB aqui, parabenizando o Paulo Henrique, né, pelo trabalho e por essa percepção que ele tem pelo esporte. Então nós temos aí o futsal também na primeira divisão, nós temos o vôlei. Então isso acaba embelezando Brasília. E agora, com a minha chegada, eu falei para o governador que pode ter certeza que eu vou trazer muitos eventos e vocês vão ver nos próximos dias. Tanto é que uma das coisas que eu já resgatei está lá já mapeado. Nós temos aí 3 anos que a gente não realiza a Corrida de Reis em Brasília, uma prova tradicionalíssima aqui. Eu lembro que a minha última Corrida de Reis em 2014, a gente fez para 20 mil pessoas ali no Eixo Monumental. A gente falava que era o primeiro evento que dava largada aos circuitos de ruas em Brasília, né? Então, isso já tem 3 anos que não acontece. Eu já determinei com os nossos servidores para que a gente possa realizar agora em março, né, a Corrida de Reis. Tá. Para uma quantidade pequena ainda, em torno ali de umas 5, 6 mil pessoas. Mas já é a primeira para que a gente possa, no ano que vem, aí sim, em janeiro, porque Reis, né, o Dia dos Reis se comemora em janeiro, sim. A gente possa voltar no calendário e a gente poder fazer aí uma mega Corrida de Reis. Então, sabe o que precisa voltar também, secretário? Ah. Marotinha. Marotinha. Eu corri na Marotinha, que é Marotinha? Quando era mulher. Era uma corrida infantil no Dia das Crianças. A gente saía ali do Mané Garrincha, dava a volta no Eixo Monumental e voltava. Os pais ficavam desesperados, imaginando se o filho ia voltar mesmo ou não. Mas voltava, dava uma volta ali. Era a Marotinha, era maravilhosa, secretário. A gente fazia junto com a Corrida de Reis, a Corrida de Reis Mirim, né? Tanto é que nessa de março eu estou prevendo, né, a expectativa que a gente faça no segundo semestre, ou na segunda quinzena de março, a Corrida de Reis, e uma semana antes a Corrida de Reis Mirim, que a gente faz ali no complexo do Nilson Nelson. O senhor citou a parceria com o BRB, né? Só contextualizando para o nosso ouvinte da Nova Brasil,
O Mané Garrincha foi um dos estádios mais caros do mundo até, se a gente comparar para a construção da Copa do Mundo ali. Eu estava lá e eu vi, foi mesmo. Exatamente. Mas eu passei longe, né? E aí se surgiu ali uma grande polêmica, se ia virar elefante branco, se não ia, era meio óbvio que iria. Depois houve uma resistência da iniciativa privada participar e hoje a gente está consolidado a Arena BRB, Mané Garrincha, assim como o Nilson Nelson. Existem outras parcerias com iniciativas privadas que estão previstas para esses próximos 4 anos, secretário? Olha, você vê que a gente quando fala do Mané Garrincha, a gente vê ali um absurdo, né? Que poderia ter sido feito um estádio com menos pessoas, né? Não precisava 71 mil pessoas que lá cabe. Poderia fazer uma arena ali para uns 42 mil pessoas, acho que estaria de bom tamanho, até porque, infelizmente, a gente não tem nenhum time na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, segunda, nem terceira, então a gente é muito carente em relação ao futebol. Graças a Deus, ela é uma arena multiuso, né? Então ela pode ser utilizada para também fazer eventos, e quando foi feita essa parceria, foi a melhor coisa, porque a despesa mensal girava em torno de 500 a 600 mil reais, que nós, contribuintes, tínhamos que pagar para poder sustentar aquilo. Tenho conversado muito com o Richard, né, desde que eu assumi, eu já conheci ele há um bom tempo, me coloquei à disposição para que a gente pudéssemos dialogar com a CBF, que são, na sua maioria, donas, né, dos jogos, né, é importante. Praticamente está quase, falta pouquinha coisa para a gente poder trazer Palmeiras e Flamengo aqui na Supercopa aí, tá quase Legal. Tá pouquinho para acontecer. Para quando está previsto esse jogo? Final do mês de janeiro. De né? janeiro. Então, assim, nós estamos dialogando. Eu acho que é importante mostrar para a CBF, mostrar para as federações de futebol que o secretário e o governo estão envolvidos, né, em tudo aquilo que se faz na cidade. Então, tenho trabalhado isso. E uma das minhas ideias, Diego e Ariane, sem dúvida alguma, é tentar expandir isso para alguns outros equipamentos esportivos. Você pega hoje o CAV. O CAV lá, né, tá parado, né? Você tem uma baita de uma estrutura que muitas vezes você pode, com uma PPP, né, resolver grandes problemas, né? Tem um grande projeto aqui PPP que é parceria público-privada para o nosso ouvinte. Exatamente. A gente tem aqui a DOT, né, uma praça, né? Eu acho que a gente pode utilizar isso e tentar trazer pessoas que possam nos ajudar a conservar os equipamentos. Ontem o Zé Humberto, secretário de governo, até comentou comigo: Júlio, aproveitar que você está lá em Planaltina, vai lá no estádio, acho que é Adonias, né, se eu não estou enganado, em Planaltina, que está largado há muito tempo e é um equipamento público. Então, eu tenho essa ideia. Veja hoje, o time, não lembro se é o Capital ou Brasília, que está utilizando o Paranoá. Eles pegaram esse estádio, reformaram lá o campo, fizeram ali um centro de treinamento. Ou seja, muitas vezes é melhor você entregar para terceiro, que vai cuidar e as coisas estão andando, do que você deixar o equipamento ali abandonado. O nome do estádio é Adonir José Guimarães, o estádio lá de Planaltina. Ó, não tem nenhum secretário que vem aqui no Nova Manhã Brasília que não traz uma informação quente para você, nosso ouvinte. Já temos duas aqui: a volta da corrida de Reis neste ano e a possibilidade enorme do jogo Palmeiras e Flamengo pela Supercopa, que está previsto para o dia 28 de janeiro, ocorrer aqui no Mané Garrincha. Então, palmeirenses e flamenguistas, fiquem atentos aí que provavelmente tem jogo aqui no Mané no próximo dia 28. Ariane. Ô, secretário, um dos grandes desafios que eu acho que caminha junto com essa questão dos espaços para o esporte aqui no DF que a gente tem é de prender os nossos atletas aqui. O Diego sempre fala as pratas da casa em Brasília, que muitas vezes surgem talentos que logo saem daqui, independente do esporte, para que possam deslanchar nas suas carreiras. Imagino que também seja um desafio prender essas pessoas aqui para que elas possam encontrar respaldo, bolsas, enfim, apoio para que possam se desenvolver aqui em Brasília e para que não saiam daqui tão cedo, né? Não, essa era a minha preocupação já em 2012, né? Quando eu cheguei como secretário, eu ficava assim abismado, assim, poxa, tantos atletas bons aqui indo embora, que iam lá para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Eram os 3 estados que muitos atletas da natação, né, do judô. E aí eu falei, meu Deus, precisamos começar
a ter ferramentas que possam segurar essa galera aqui em Brasília. E aí nós conseguimos, desde lá, aprovar um programa chamado Compete Brasília, que é um programa em que a secretaria ela fornece passagens para que o atleta possa viajar para fora aqui do estado, né? Até mesmo para outros países. E a gente começou a dar essas passagens. Só para vocês terem ideia, eu conto isso como case. Em 2012, o pai do Caio Sena chegou lá na Secretaria de Esporte e falou: me ajuda meu filho a alcançar os índices necessários no atletismo, porque se vocês ajudarem, ele vai estar representando Brasília numa Olimpíadas, né? Eu falei assim, cara, eu abraço, eu vou ajudar. Em todas as competições que ele for, nós vamos dar a passagem. Aí a primeira já foi para a Itália. Eu falei, meu Deus. A segunda para Portugal, mas precisa do índice, né? E a gente deu todas as passagens, né? Que em 2016 ele estava lá no Rio de Janeiro, representando Brasília nas Olimpíadas, né? Chegou em 4º lugar, mas no ano seguinte, no Mundial, ele chegou em 3º e ganhou uma medalha. Então, nós começamos então a criar ferramentas, como a Ariane falou. Fortalecemos o Bolsa Atleta, então a gente era um Bolsa pequeno, nós ampliamos, não tinha o Bolsa Atleta Paralímpico, nós incluímos o Bolsa, e essa semana é uma coisa que está dentro de mim. Eu só posso ajudar as pessoas se eu estiver dialogando, conversando e sabendo as suas necessidades. Tanto é que eu já abri o meu gabinete para receber os atletas, presidentes de federações, e já estamos liberando algumas coisas, como o Bolsa Atleta e o Compete Brasília. E já tem pessoas, como no Judoca, eu esqueci o nome da menina agora, é tanta gente, mas que ela é uma campeã aqui em Brasília, que ela estava indo para outro estado, mas como nós já oferecemos o Bolsa Atleta, ela diz assim, para que eu vou sair e deixar, né, a minha família, se aqui em Brasília já tem Bolsa Atleta, já tem ferramentas para competições, e também ajudar, né, junto a algumas instituições como o próprio PRB, a patrocinar algumas desses talentos. Então acho que é isso que a gente tem que fazer. Claro que tem que melhorar muito ainda e com certeza a gente vai conseguir. 8h59 agora, você que chega à nossa programação da Nova Brasil FM 97,5, nós estamos entrevistando ao vivo aqui nos nossos estúdios da rádio em Brasília, o Júlio César Ribeiro, que é deputado federal reeleito pelo Republicanos, mas que assumiu aí a missão de voltar à Secretaria de Esporte e Lazer. Secretário, nosso tempo está estourando, a gente vai avançar só mais um pouquinho aqui, para a gente não perder a oportunidade com o senhor. O senhor é secretário de Esporte e Lazer. Vamos falar um pouquinho do lazer. Eu percebo, como morador de Brasília, que a pandemia, assim como em outros lugares do Brasil e do mundo, fez com que as pessoas passassem a explorar melhor os espaços públicos, os espaços abertos. A gente tem que tentar enxergar alguma coisa boa desse desastre que foi a pandemia, mas era bonito ver a cidade cheia nos seus gramados ali, né? Perto da Praça do Cruzeiro, virou um point, sobretudo aos sábados e domingos, no pôr do sol, a própria esplanada dos ministérios. Eu mesmo, muitas vezes durante a pandemia, levei meu filhinho, fiquei fazendo corrida, caminhada, botei um cobertor, a gente fazia piquenique na esplanada. Tinha gente jogando futebol americano, futebol né? americano, rugby, Como é que o senhor vê isso, o brasiliense usando esses espaços públicos para lazer? É importante, né? Porque você faz as pessoas praticarem ali uma atividade física, você faz com que eles estejam em família ali, né? Acho que isso é muito importante, mas o Estado também precisa dar essa condição para que eles possam realizar. Então, pensando nisso também, primeiro, nós temos aqui 12 centros olímpicos, né? Que aqui Brasília é referência, né? Tanto eu estive esses dias na posse da ministra Ana Mose, né? E falando sobre Brasília, a gente falou dos centros olímpicos, ela vai vir conhecer alguns, né? Ela já ouviu falar. Nós estamos abrindo, a partir de hoje, os centros olímpicos. Fizemos lá grandes reformas, principalmente na questão da piscina, para que as pessoas possam utilizar a piscina gratuita. São 12 centros olímpicos, 11 tem piscinas, serão aquecidas, porque pela manhã é muito frio, né, em Brasília, principalmente os idosos que gostam de praticar
as atividades bem cedo, né? Então precisa ter uma aguinha lá quente. Então nós estamos abrindo a partir de hoje para dar essa condição para que as pessoas possam também ter um lazer. E também com ferramentas, e aí agradecer, né, o trabalho da nossa antiga secretária, a Gisele, que deixou algumas ferramentas lá que hoje nos ajuda quando a gente quer reformar um espaço que está lá deteriorado, que está ali problemático, a gente possa rapidamente resolver. Tanto é que nós estamos fazendo várias entregas de campos sintéticos que estavam largados em Brasília, são muitos, né, que estavam destruídos, e nós estamos já com 50 campos reformados aqui em Brasília. Uma das coisas que eu fiz também foi pedir ao governador, e ele já autorizou, a gente transferir o ginásio do Cruzeiro para a carga da Secretaria de Esporte, porque ali é um ginásio pequeno, mas ao mesmo tempo que dá para trazer ali alguns jogos, né, de várias modalidades. Quem que cuida lá hoje? Hoje quem cuida é a administração, né, do Cruzeiro, né? Mas muitas vezes a administração até quer, né, cuidar de um espaço, mas falta recurso, falta ferramentas, porque aí depende da nova CAP, depende de outro. E eu expliquei que, estando sobre a Secretaria de Esporte, a gente consegue fazer as coisas muito mais rápida, né? E até mesmo ter no nosso, vamos dizer assim, no cardápio, né, de coisas da Secretaria, para a gente poder vender aquele local para trazer mais eventos para Brasília. E, ao mesmo tempo, ali abrir para a comunidade. Uma outra coisa que a gente quer fazer, o Parque da Cidade está com a Secretaria de Esporte. Então, eu já reuni a minha equipe para a gente poder ter ali competições locais entre os frequentadores do Parque da Cidade, criar situações que as pessoas vão lá praticar o esporte, mas também eles, poxa, que legal, a secretaria está aqui, né, fazendo uma pelada, vai ter uma premiação, trazer as pessoas para dentro do Parque da Cidade. Alguma chance de parceria privada ali no parque, No parque, por enquanto, não. A gente ainda não visualizou nenhuma coisa. A gente vai ver a questão da piscina de ondas, que a gente está reformando. E aí agora a gente vai começar a pensar se vai ser o Estado ou se a gente vai deixar que alguém administre, já que nós estamos fazendo a reforma. Então agora a gente está levantando alguns estudos para ver qual é o melhor caminho. Enfim, a gente quer, e aí eu tenho me colocado à disposição dos administradores, que é onde detém o maior número de espaços, para que a gente possa gradativamente poder fazer algumas reformas nesses locais. Secretário, a gente já está mais que estourado, mas o senhor falou sobre a piscina de ondas. O que a gente tem de novidades sobre prazos e a quantas anda os trabalhos por lá? Não, muitas vezes a gente faz alguns prazos, mas a gente depende dos órgãos de controle, né? Então, a gente agora está respondendo, né, alguns questionamentos do Tribunal de Contas. Então, e quando isso acontece, acaba demorando um pouquinho. A previsão é até o final do ano, mas dependendo desses prazos que a gente possa responder, pode talvez ficar para o início do ano que vem. Então tem que trazer o presidente do Tribunal de Contas aqui, porque todo secretário que vem está botando o Tribunal de Contas na roda, viu, Ariane? Não, mas é normal. Eu acho que os questionamentos, eles são no intuito de ajudar a gente, né? Porque é muito legal, e aí eu falo de forma positiva, que a gente consiga levantar alguns problemas que podem acontecer no futuro antes, né? Você consegue resolver, né? Não paralisa lá na frente. Né? Exatamente, né? Esse é o grande... Então, eu na verdade, eu gosto disso, né? Quando você está fazendo e aí você tem um órgão de controle que lhe ajude, que lhe auxilie, entendeu? Antes que aconteça alguma coisa, porque ninguém sabe tudo, né? E o órgão de controle é para isso. Então, na verdade, eu vejo isso como algo benéfico, né? Eu tenho uma última questão, secretário. A gente está falando muito aqui de Parque da Cidade, Mané, Plano Piloto. Queria te ouvir sobre regiões como Sol Nascente e Pôr do Sol. Existe algum equipamento esportivo que atenda a essas comunidades? Como é que os senhores estão pensando para fazer com que o esporte e o lazer seja algo universal para todo o DF, não apenas para algumas localidades? Aí entra, né, a parceria com as RAs, né? Porque as RAs, que são as regiões administrativas, os administradores, que acabam nos auxiliando, porque eles estão lá mais próximos, na ponta, né?
E aí cabe eles nos demandarem que, juntamente com o governo, a gente buscar a solução, que a gente não consegue. Por mais que Brasília seja pequena no ponto de vista de outros estados, né, que a gente conhece, mas são distantes, são coisas pontuais. Eu acho que a parceria entre a administração e as secretarias vai fazer com que a gente consiga chegar nessas regiões e levar melhorias, né? Hoje não tem, né? Pouquinha coisa, né? Não tem. O Sesc ali pertinho. Mas muitas vezes eles não conseguem utilizar, acessar, né? Nós precisamos realmente ali dar ali, né, condições para que eles tenham também as suas praças, seus campos de futebol, que eles possam jogar o sábado e domingo, né? Porque muitas vezes é restrito, né, o Sesc, tem umas burocracia e tal. Isso tem que ser uma prioridade, hein, secretário? Com certeza, colocar essa juventude desses lugares para ocupar o corpo e a mente. Né? Até porque a mente vazia, né, é a oficina do mal, né? É isso aí. 9h08. Estou satisfeito de minha parte, mas antes disso, vamos fazer um resuminho aqui. Olha quanta coisa a gente conversou com o secretário Júlio César Ribeiro de Esporte e Lazer do DF. Possibilidade do jogo Palmeiras e Flamengo no dia 28 de janeiro pela Supercopa aqui no Mané Garrincha. Possibilidade de aumento da quantidade de eventos esportivos nacionais, tendo Brasília como sede. Volta da Corrida dos Reis. Corrida de Reis. Promessa de talvez até o tal. Promessa de talvez é ótimo. Há um compromisso de tentar se reinaugurar a piscina de ondas do Parque da Cidade ainda neste ano, a depender de decisões do Tribunal de Contas. Muita coisa, hein, Ariane? Muita coisa. Centros Olímpicos voltando com piscinas. Centros Olímpicos com as piscinas aquecidas. Muito bem. Secretário, a gente vai fazer o nosso papel de jornalista, que é cobrar e fiscalizar. É assim que a gente ajuda os senhores. Claro. E os microfones da Nova Brasil FM vão estar sempre abertos para o senhor aqui, sempre que tiver alguma novidade para o nosso ouvinte. Tá, e eu estou à disposição. Eu sempre falo que o nosso papel enquanto secretária é estar sempre atento a esses questionamentos, até porque os nossos olhos não conseguem enxergar tudo. E como vocês falam com as pessoas, com a sociedade, muitas vezes as notícias chegam muito mais rápido. E nós temos que ter essa humildade de entender que o papel de vocês, além de informar, cobrar, acaba nos ajudando. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Todas as vezes que vocês chamarem, pode contar comigo, que eu estou aqui à inteira disposição. Obrigado aí por esse bate-papo dia de hoje. Tá aí, muito obrigada. Esse foi o secretário Júlio César Ribeiro, de Esporte e Lazer do Distrito Federal. Agora são 9h09, está chegando ao fim mais uma edição do Nova Manhã Brasília, esta de quarta-feira, 11 de janeiro de 2023.